Paz esteja com todos, nossos ouvintes e estudantes da Palavra de Deus. Estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. E nós também temos nosso podcast, que possui esse mesmo nome. Então, lá tem vários áudios, gravamos sobre alguns temas bem interessantes, como, por exemplo, a questão da Trindade, alimentação, bastante tópicos bem interessantes. Procurem Spotify, Google Podcast, em vários dos principais canais já está disponível o podcast Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. E tanto lá como aqui, quem está sempre auxiliando aqui nesse trabalho, nosso irmão Jefferson, que está mais uma vez conosco. Paz esteja contigo, irmão Jefferson, pronto para mais um tema? Meu irmão Samuel, paz seja convosco, nobres ouvintes, nobres amigos que acompanham aqui nosso canal. Sejam todos bem-vindos a mais esse estudo. Vamos dessa vez tentar fazer um estudo mais curto um pouco, dentro do possível. Vamos analisar algumas partes das Escrituras Sagradas, as quais nós temos por fundamentos dos profetas, dos apóstolos. Ali nas Escrituras está escrito tudo o que o Senhor, nosso Deus, o Eterno, revelou aos seus santos profetas, aos nossos irmãos apóstolos, que fizeram com que a doutrina da igreja, a igreja do Messias, chegasse até nossos dias. E como nos estudos anteriores, nós falamos lá de quem será levado, quem será deixado, um evento com relação à volta de Cristo. No último estudo nós falamos um pouco sobre esse reino, sobre o verdadeiro evangelho que salva, quem é o rei. Então, se você não ouviu esses outros estudos, vale a pena tirar um tempo para acompanhar, porque esse estudo de hoje ele vem complementar com esses outros dois, qual aqui nós já falamos do reinado que está por vir, do Messias, que é nosso Jesus Cristo, Senhor e Salvador. E hoje nós vamos falar um pouco desse reinado com base no livro de Apocalipse, capítulo 20, porque são deixados detalhes bem interessantes sobre como será esse reino. Então agora nós vamos falar do reino de 1000 anos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para começar, irmão Jefferson, vou pedir para você começar a leitura hoje para nós. Apocalipse 20, do verso 1 até o verso 2. E antes do irmão Jefferson ler, é interessante nós começarmos esse estudo, desde o primeiro versículo, para analisarmos ponto a ponto o que vai acontecer durante esses 1000 anos. Então, por favor, irmão Jefferson, Apocalipse 3, do verso 1, 2 e o verso 3. Vou pedir para você complementar com o verso 3 também. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, irmão Jefferson, nessa leitura está bem claro que para que um reino possa ser pacífico, retornar ao que era lá no Jardim do Éden, nesse planeta, é necessário primeiramente aprisionar o inimigo que causa todo o mal e que influencia em todo o mal que há hoje em dia. Então, irmão Jefferson, aqui eu creio que não há dúvidas que nosso inimigo Satanás será preso. E eu te pergunto, ele será preso aqui na terra e nós sairemos daqui? Como é que vai ser essa questão de Satanás e dessas nações quais ele não vai poder enganar? Irmão Samuel, as Escrituras são claras em nos mostrar que Satanás será acorrentado e preso num abismo por 1000 anos, até que se encerrem os 1000 anos. Amarrou por 1000 anos, lá no finalzinho do verso 2 de Apocalipse 20, lançou no abismo e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações. Então aqui nós vemos que Satanás ele será tirado do seu modo ativo, que ele está hoje, enganando as nações, enganando os religiosos, enganando os políticos, fazendo com que os filhos do Eterno sofram perseguições. Sofreram no passado, sofreram em alguns tempos atrás, e até hoje muitos
filhos de Deus, muitos filhos do Eterno que procuram fazer sua vontade sofrem. Muitos religiosos a gente tem notado aí no meio midiático, tem falado que Satanás está preso hoje. Outra grande mentira dos religiosos ao fazerem essa afirmação, que Satanás, o diabo, a antiga serpente, o leão que está ao nosso redor bramando, procurando a quem possa tragar, segundo as Escrituras, está preso. Não é isso que nós vemos hoje. Infelizmente, o diabo não está preso, ele está ao nosso redor, ele está atentando à igreja, ele está causando danos na igreja do Messias, naqueles que não são verdadeiramente convertidos. O Satanás ainda está solto, mas no comecinho do milênio, ali, podemos afirmar que um pouquinho antes de começar os 1000 anos, Satanás será preso e não mais sairá a enganar as nações. E nós não sairemos daqui da terra, não, porque não é isso que as Escrituras falam, não é isso que as Escrituras nos dizem. Satanás será lançado no abismo e nós, os salvos, permaneceremos aqui e o restante das nações também ficarão aqui na terra. Irmão Jefferson, exatamente é o que é dito nas Escrituras, e está escrito, né, para que ele vai ser preso para que não engane mais as nações. E como nós lemos lá no último estudo, em Isaías 11, né, onde fala que dos animais carnívoros pastando junto com aqueles que não comem carne, e tudo isso será possível, né? Todas as nações obedecerão a Cristo, a voz de Deus, que vai ser falada através de Cristo, porque o inimigo já não vai estar influenciando, então Cristo vai poder exercer o seu trabalho de tomar o reino do inimigo, retomar, né, aquilo que um dia foi de Adão, agora do segundo Adão, que é Cristo. Então, Satanás estando preso, ele não vai ter poder para enganar as nações, e não só Satanás e todos os seus anjos. Lá nos Evangelhos, irmão Jackson, quando Cristo expulsa lá os demônios, tem uma passagem que os demônios falam para Cristo, né? Por que nos atormenta fora de hora? Ou seja, porque naquele momento Cristo ainda não veio reinar e os anjos caídos, que a gente chama, né, ainda estavam na terra, ainda estão na terra, mas não havia chegado o tempo na época de atormentar esses anjos caídos, mas agora aqui com o reino na terra, Cristo estando na terra, chegou o tempo da prisão dos nossos inimigos, né, do inimigo de nossas almas. Então isso é algo que até os próprios inimigos, né, irmão Jefferson, já sabiam que eles teriam que tomar uma repreensão ali do Cordeiro. E continuando na leitura, ali no verso 4, agora eu vou ler, irmão Jefferson, caros ouvintes, puderem acompanhar também. Verso 4 do capítulo 20, continua dizendo assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem sua imagem, e não receberam sinal na sua testa nem na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então aqui, irmão Jefferson, nós vamos falar um pouco da primeira ressurreição, que é algo fundamental nesse reino. Não vamos entrar em detalhes sobre a marca da besta. Nós vamos fazer um vídeo, né, aí para frente só sobre o sinal da besta, mas nós não vamos entrar em detalhes aqui para não alongar muito o vídeo. Mas é dito aqui, irmão Jefferson, que nesse reino, a primeira ressurreição se trata daqueles que foram degolados pela palavra de Cristo, né? Tanto no início da igreja primitiva, lá no ano 300, que houve grande perseguição durante 10 dias, né, proféticos. Ali nos 1260 anos também grande perseguição. E todos esses morreram, né, descansaram e irão, né, ser ressurretos para que possam reinar com Cristo. Então, irmão Jefferson, comente para nós um pouco sobre essa primeira ressurreição e sobre o trabalho, né, desses que reinarão com Cristo durante esses 1000 anos. E vi tronos, fala ali em Apocalipse, irmão Samuel. Então a gente, de acordo com as Escrituras, a gente sabe que os tronos foram prometidos aos apóstolos do Messias. Então foi dado ali o poder de julgar via as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus. Durante todas as épocas em que a igreja nasceu, desde que a igreja nasceu lá em Jerusalém, a igreja percorreu por todos os cantos do mundo. A gente
De acordo com a história, a gente conhece que os apóstolos, os discípulos foram dispersos ali e eles passaram a pregar em muitas terras ali. Houve sim um tempo na história, todos os estudantes das Escrituras, da Santa Palavra de Deus, sabem que houve muitas perseguições, houve cruzadas, houve ali a chamada Santa Inquisição pela Igreja Estatal Romana, houve perseguições por meio de outras religiões que também fazem parte do mesmo império aqui da besta. Então a gente conhece, de acordo com as Escrituras, que até mesmo o protestantismo perseguiu os filhos de Deus. Então a gente nota pelas Escrituras que tanto ali Martinho Lutero quanto Calvino e alguns outros ali chamados reformadores, eles perseguiram os filhos de Deus. Então não se engane, você que faz parte do protestantismo, você que acha que a reforma ali aconteceu para que reformasse uma igreja do Messias. A gente sente muito em lhe informar que essa igreja que Martinho Lutero, João Calvino e muitos outros reformadores ali fizeram uma reforma, não era a igreja na época que representava o Messias e não é até hoje a igreja que representa o Messias. Por causa das circunstâncias de perseguições, por causa de suas doutrinas, são antibíblicas, de acordo com dogmas romanos, com ensinamentos gregos. Então a gente vê muito disso, que os irmãos da época passaram por perseguições. A gente vai nas histórias sobre a igreja, a gente vê ali que irmãos passaram por perseguições por causa de realmente defender a palavra de Deus, realmente defender o que está escrito aqui, de acordo com a linguagem correta, de acordo com o que o Espírito Santo nos ensinava. Então aqui em Apocalipse 24, 20, verso 4, ele dá ali uma lista daqueles que foram mortos ali, foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui está prometido aqueles irmãos do passado que passaram por perseguições muito relevantes, muito cruéis, e ele já está reservado esses irmãos para a primeira ressurreição. E nós, como o apóstolo Paulo diz, né, irmão Jefferson, a igreja na volta de Cristo, quando os mortos ressuscitarem, existe ainda na igreja de Deus e estarão vivos, e esses serão transformados. Então há a primeira ressurreição para os que dormiram em Cristo, mas aqueles que não estiverem dormindo em Cristo, né, que não estiverem mortos na volta de Cristo, o apóstolo Paulo ensinou com detalhes que eles serão, num piscar de olhos, né, transformados, e ambos, junto com os ressurretos, os que foram ressuscitados, estarão com Cristo nas nuvens, descerão em Jerusalém e iniciará esse reino de 1000 anos com Satanás sendo solto. Então essa é a sequência, né, dos fatos durante o retorno de Cristo, a ressurreição, a transformação, que se trata ali no mesmo evento. E no verso 5 ele diz assim, no verso 6, caros ouvintes, ele diz assim: bem-aventurado santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então aqui comprova, né, irmão Jefferson, que esses ressurretos, ou seja, os justos que morreram em Cristo, vão reinar com ele nesse reino. E por isso que no vídeo passado nós comentamos o verdadeiro evangelho, que é uma batalha contra o inimigo de nossas almas para segui-lo, e é um preparo para esse reino, Jefferson, para que quando for ressurreto ou transformado, seja capaz de reinar com Cristo, seja aprovado para reinar durante 1000 anos. E aqui, irmão Jefferson, fala de um detalhe sobre uma segunda morte. Vou pedir para você comentar para nós e para nossos ouvintes um pouco sobre essa segunda morte, com base ali no contexto bíblico. Com base em todas as Escrituras, a segunda morte são para aqueles que não fizeram a vontade do Eterno, não buscaram entender
seus ensinamentos descritos na Torá, não procuraram entender seus ensinamentos descritos ali nos profetas, nos apóstolos. Então esses que endureceram seu coração, esse povo de dura serviço que ouviu a palavra de Deus, essa palavra que é passada sem códigos, sem muita explicação para ser salvo. As passagens bíblicas não necessitam de um grande conhecimento. Não é pelo conhecimento que a pessoa é salva, é pela obediência a Deus. Então muitos desses que não vão ser ressurretos na primeira ressurreição, ficarão lá para o final do milênio, são, na palavra, homens ímpios, homens de dura serviço, homens que procuram agir impiamente sempre, desprezam a palavra de Deus, do Deus Criador, do Deus Eterno, do Deus que fez os céus e a terra, não amam a mensagem de Jesus, o verdadeiro Evangelho, pessoas que dão mais valor a coisas materiais do dia a dia, do cotidiano, que não andam de acordo com as Escrituras de Deus. E esses não terão parte na primeira ressurreição, ressuscitarão somente para o juízo eterno, somente para lá fazer parte daqueles que irão para o fogo e o enxofre. Eu sei que para muitos é duro escutar essa palavra, muitos estão aí em suas religiões, estão aí muitos nos seus cantinhos dizendo que Deus sabe, Deus conhece meu coração, Deus sabe aquilo que eu faço, mas não vive de acordo com as Escrituras, não vive de acordo com a palavra. Você que pensa que Deus conhece teu coração, muito mais você tem que procurar agradar a Deus. Se você tem consciência que Deus está te ouvindo, que Deus sabe tuas ações, que Deus conhece teu pensamento, teu intelecto, muito mais tem que procurar agradar ao Deus eterno, ao único Deus. Muitas vezes nós refutamos aqui com o irmão Samuel, passamos nos podcasts, passamos aqui no YouTube, falando num único Deus. Para nós, esse único Deus é muito importante, nós adorarmos, nós servirmos esse único Deus, o Pai Criador de todas as coisas. Porque, de acordo com as Escrituras, há um único Deus, há só um Deus, o Pai de Jesus Cristo. Ele é o Deus de Jesus Cristo e também é o nosso Deus. Então é muito importante nós estarmos hoje discorrendo sobre Apocalipse 20, não saindo fora do contexto, mas aqui, como fala da primeira e da segunda ressurreição, aqui fala bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Veja aqui, ó, feliz e separado, bem-aventurado e santo. Aquele que faz separação, que se separa do mundo. Aquele que é chamado para a igreja, ele não é chamado para dentro de uma igreja. Muito pelo contrário, ele é chamado para fora, para sair fora. Lá quando fala em Apocalipse, sai dela, povo meu, ele está sendo chamado para sair fora de Babilônia, sair fora do sistema religioso, fora do sistema arcaico de dogmas aí. Está chamando por um evangelho simples, um evangelho puro, um evangelho verdadeiro. Sai dela, povo meu, é o que o apóstolo escreveu. Então, quando recebe esse chamado, você está sendo chamado para ser bem-aventurado e santo e fazer parte da primeira ressurreição. A Bíblia até fala aqui no contexto, ó, sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Então você que está sendo chamado a ouvir este evangelho verdadeiro, você que está sendo chamado a escutar esse tema aqui no YouTube, você está sendo chamado para ser sacerdote de Deus e de Cristo e reinar com ele 1000 anos. Inclusive, né, irmão Jefferson, segunda morte, que é a morte definitiva, né, a primeira morte, que é a morte natural, e a segunda morte, né, como o irmão Jefferson falou, dos ímpios, né, que deixarão de existir. E para encerrarmos, irmão Jefferson, vamos a um acontecimento no final do milênio, então preste atenção de todos os ouvintes, a partir do verso 7 agora, desse mesmo capítulo,
E acabando seus 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, aqui, irmão Jefferson, é claro que é bem claro nas Escrituras que após o milênio, Satanás será solto da sua prisão. Ou seja, por que Satanás será solto, né, irmão Jefferson? Porque haverá restante das nações qual Cristo vai estar orientando e ensinando em toda a verdade. Então, para que essas pessoas também sejam preparadas para o reino eterno, que Cristo vai entregar ao Pai, conforme está escrito nas Escrituras também, eles terão que ser provados, capazes de herdar esse reino. E ainda assim, irmão Jefferson, é dito que várias dessas nações que aprenderam com Cristo durante 1000 anos serão enganadas por Satanás de tal forma que irão até Jerusalém, que é a cidade amada, e a cercarão para destruir o Cordeiro e toda a igreja que habita lá, os 144.000, né, os salvos. Mas aí a promessa é que cairá fogo e enxofre do céu e os consumirá de uma vez por todas, e após isso vem o novo céu, a nova terra, que a Bíblia promete ali na sequência do livro. Então, irmão Jefferson, creio que esse fato também é imprescindível que aconteça para que realmente somente os que forem perfeitos, desses povos dos 1000 anos, né, que eles sejam perfeitos para entrarem no reino eterno, que é o reino do Pai. Então, aqui mais uma vez é dito aqui que sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Então, para muitos aí que estão dentro do sistema religioso, não conseguem entender as passagens de Apocalipse. As nações, se acaso fossem todos os santos levados para o céu, a gente sabe que seriam todos de uma só fé, não teria divisão de nação, não teria divisão de nenhum sistema cultural, que é o que identifica as nações. Então aqui a gente nota, pela passagem bíblica, nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para o ajuntar em batalha. Então aqui nós vemos que, embora o Messias vindo, as nações ainda terão seu sistema de cultura. Os sistemas de cultura não influenciam na fé verdadeira, porque como que seria identificado lá depois do milênio Gog e Magog? Então a gente, de acordo com as Escrituras, a gente sabe onde hoje se localiza Gog e Magog, e sabe que quando acontecer a grande guerra, Gog e Magog irá contra Jerusalém. Então, nessas passagens de Apocalipse, a gente nota que o sistema cultural das nações ainda existirão lá no milênio. A Bíblia fala que os egípcios que não subirem a adorar ao Senhor, virá lá algumas coisas sobre eles. Então, no milênio terá egípcios. A gente nota em Apocalipse Gog e Magog. Então lá a gente sabe onde está Gog e Magog, sistema cultural. Cercarão o arraial dos santos, cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. No final do milênio, quando Satanás será solto, não será mais uma guerra como vai ser no Armagedon. Vai ser uma guerra somente entre Deus e Satanás e aqueles que Satanás ali seduziu para ir contra a cidade santa, a morada dos santos e dos 144.000. Lembrando aos nobres irmãos que os 144.000 é uma classe separada dos santos. Eles não são, como as religiões dizem, os mesmos santos. É os 144.000 que o Messias já escolheu lá, já estiveram com o Messias durante a pregação do Messias, enquanto ele estava vivo aqui na terra, ali nos seus 3 anos e meio de pregação. Depois ali os apóstolos saíram, os discípulos saíram, e ali veio sendo formado os santos. E daí terá lá o restante das nações, ou seja, 1/3 da terra, dos sobreviventes do Armagedon, vão restar nesse milênio. Mas no final do milênio é dito aqui que Satanás será solto, sairá enganar as nações, e essas nações estarão aqui na terra. E para
Quem, às vezes, né, tem um ouvinte que talvez, irmão Gerson, faça parte de um grupo de 144 mil de uma determinada denominação, mas fica nosso conselho, busque lá em Apocalipse ver de onde são 144 mil. Irmão Gerson, é claro que diz que são 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. São primícias, que querem dizer primeiros, então não tem como os 144 mil surgirem no final dos tempos, onde vai estar se fechando a plenitude dos gentios, e que serão os últimos, né? Os gentios vieram depois dos 144 mil, que são primícias naturais das 12 tribos, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Então vai pela Escritura, e o fato é que isso que a Escritura caracteriza como 144 mil, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Outro detalhe interessante também, com relação, falamos aqui da ressurreição, né? Que reinarão com Cristo na terra. Então, se há essa crença, né, de que morre, logo vai para o céu, analise novamente que se isso fosse verdade, né, irmão Jackson, não haveria necessidade de uma ressurreição. Se isso fosse verdade, não diria lá em Hebreus 11 que os heróis da fé aguardam, né, a sua recompensa, pois já teriam tido a recompensa. Então, se você acredita que Enoque foi arrebatado, está no céu, Elias foi arrebatado, está no céu, repense isso com base, deixamos o conselho, leiam Hebreus 11, lembrem das palavras de Cristo, que foi dito que só Ele desceu do céu. Está escrito, né, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Corrigindo, né, ele disse que só Ele subiu ao céu. Então, existem vários contextos bíblicos, palavras realmente dos profetas, dos apóstolos, registros históricos, em que é claro nas Escrituras que ninguém sobe ao céu, ninguém morre e vai para o céu. Isso é doutrina pagã que veio no berço, né, da cristandade romana, sendo aperfeiçoada como cristãos em Roma, e hoje afeta a nossa cultura. Mas fica o nosso conselho, vai pela Escritura, porque ela tem poder de salvação e mostra a verdade, o caminho que se deve andar. E para resumir, né, nós falamos aqui então do milênio, fatos do milênio. Cristo retorna, irmão Jefferson, Cristo vence a batalha do Armagedon, Cristo se estabelece em Jerusalém com os santos, os apóstolos, 144 mil. O restante das nações serão orientadas por Cristo, porque Satanás estará preso durante os 1000 anos, e após os 1000 anos, com a terra já totalmente diferente do que era quando Cristo assumiu, Satanás será solto, enganará ainda grande parte das nações que estarão vivas na época, subirão contra Jerusalém, mas serão consumidas pelo próprio Deus, que, como o Jefferson disse, né, é uma batalha de Deus direto contra essas pessoas. Então esse é o milênio, de uma forma bem resumida e rápida aqui, em que Cristo vai reinar. Então encerramos por aqui esse vídeo, convidamos você a continuar nos acompanhando nos próximos vídeos, nos próximos conteúdos. Irmão Jefferson, agradeço a participação, paz seja contigo, e te vejo no próximo estudo. Amém, irmão Samuel, igualmente um prazer estar aqui estudando a Palavra de Deus com todos vocês. Qualquer dúvida estamos à disposição. Agradecemos aí o seu like, se puder compartilhar o vídeo com seus amigos, com aqueles amigos religiosos, com as pessoas que vocês conhecem. Nós agradecemos muito a tua contribuição, paz seja convosco. Então é isso, caro ouvintes, estudantes da Palavra de Deus, que Deus possa acompanhar durante a semana, Deus abençoe a todos, e que possa abrir o conhecimento de todos nós para todos os dias sempre aprendermos juntos da santa vontade do nosso eterno, do nosso Deus. Até a próxima, ouvintes, que a paz esteja com todos.